Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1036. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 29 minutos da quarta-feira, 11 de março de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Tarifas de 15%, mas tarifado. E temos também o professor Bagdadi muito preocupado com o cenário internacional de imensas implicações, incertezas e agruras. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo 1036, nessa noite de quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer estar aqui mais uma vez para de novo comentar sobre o cenário internacional, sobre o cenário econômico que a gente está vislumbrando nesse momento. Queria deixar aqui um agradecimento, a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está junto com a gente, que colocou o Petit Jornal na rotina. E, Daniel, já quero começar devolvendo a questão para você. O Irã falou de barril de petróleo a $200. Me dá o contexto disso, o que o Irã quis dizer? Me conta, Daniel. Tanguy, o porta-voz militar do Irã, o senhor Ebrahim Zolfagari, afirmou que o mundo deve se preparar para um petróleo a $200 o barril. Afinal, segundo ele, o Irã está preparado para uma campanha prolongada de ataques contra navios e alvos regionais. Aliás, as autoridades iranianas vêm afirmando que o objetivo é impor realmente um choque econômico duradouro enquanto a guerra continuar. Esse choque econômico, eventualmente, poderia fazer os inimigos iranianos interromperem as hostilidades por conta de uma crescente pressão da comunidade internacional. Tudo isso é dito dentro de um contexto onde o Irã iniciou a instalação de minas navais no Estreito de Hormuz. Até agora foram instaladas algumas dezenas de minas, mas o país ainda mantém algo em torno de 80% de suas embarcações lança-minas disponíveis. Isso significa que o Irã teria capacidade de instalar centenas de minas rapidamente, bloqueando justamente a passagem para navios petroleiros. O presidente Donald Trump, por outro lado, disse que os Estados Unidos já destruíram 28 navios lança-minas iranianos. O presidente Trump também exigiu a remoção imediata das minas e disse que, caso isso não ocorra, o Irã enfrentará consequências militares de magnitude sem precedentes, as maiores de todos os tempos, e que o Irã precisa recuar, porque se ele não recuar, ele será destruído. E a gente sabe que o Trump vai longamente falando sobre tudo o que pode acontecer. Mas o fato é que 3 embarcações foram atingidas nas últimas horas por projéteis ali naquela região. Você teve um navio tailandês, um navio japonês e um navio das Ilhas Marshall. Com esses episódios, 14 navios mercantes já foram atingidos desde o início da guerra. Tanguy, a aposta do governo iraniano é o enforcamento daquela passagem. E conforme os dias vão realmente acontecendo, conforme os dias vão passando, você vai tendo um escasseamento da oferta de petróleo no mercado internacional e uma elevação do preço. Esse preço pode chegar a $200? Me parece improvável. É possível, mas o cenário mais provável, caso você tenha um alongamento do conflito, é o petróleo buscar as máximas históricas, ali na casa de talvez $140 o barril, $150 o barril. Mas nós não sabemos qual é a gravidade, a intensidade e a longevidade justamente desse tipo de bloqueio. Claramente, o Irã está realmente utilizando esse mecanismo de asfixiamento do Estreito de Hormuz como forma de se defender.
E o que eu acho interessante, Tanguy, é que o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz há bastante tempo. E o que aconteceu? O Irã fechou o Estreito de Hormuz. E tem gente surpresa. Ah, meu Deus, o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Ah, você jura mesmo? Você tá surpreso que o Irã fechou o Estreito de Hormuz e que agora vai dar uma confusão no cenário internacional. Eu lembro do ano passado, aqui no Petit Jornal, a gente analisando os possíveis impactos do fechamento do Estreito de Hormuz depois que houve aquele ataque dos americanos a instalações nucleares iranianas. Naquela altura, nós já dizíamos que caso o Estreito de Hormuz fosse fechado, aconteceria exatamente o que está acontecendo agora. Você não tem como substituir no curto prazo a oferta de petróleo do Golfo Pérsico. Você tem até alguns países com alguma oferta disponível, com alguma capacidade ociosa, aumentando realmente a produção, mas não vai conseguir substituir a oferta do Golfo Pérsico rapidamente. O Golfo Pérsico que oferece um petróleo leve, um petróleo de alta qualidade e que é responsável ali por aproximadamente 20% da oferta mundial de petróleo. E, aliás, Daniel, você está falando sobre a posição iraniana, a posição americana. Hoje a gente também teve manifestações dos dois presidentes com relação a um eventual fim da guerra. Hoje, quem apareceu, Daniel, foi o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. Só para dar um pouquinho do contexto, né, da posição do Pezeshkian, ele, apesar de ser o presidente, ele está longe de ter uma posição de muita centralidade nesse momento atual. Isso, aliás, você já comentou outro dia, né, Daniel? O próprio exército iraniano não está vinculado diretamente ao presidente. Ele muitas vezes aparece como um cara meio deslocado dentro do governo iraniano, dentro da estrutura governamental iraniana. Tanto é que outro dia ele apareceu para pedir desculpa para os países árabes, dizendo que, olha, esses ataques não vão voltar a acontecer, a não ser que ataques americanos ou israelenses partam de país do Golfo, mas senão a gente não quer atacar os nossos vizinhos e tal. E apesar disso, os ataques continuaram, né? O Irã continua atacando esses países árabes, então dá muita impressão de que ele está um pouco escanteado, né? Quem tem dado as cartas tem sido muito mais a Guarda Revolucionária. Agora você já tem um novo líder supremo, mas ele, né, o Massoud Pezeshkian, disse hoje que a guerra só terá fim sob 3 condições: o reconhecimento dos direitos legítimos do Irã. Aqui muito provavelmente ele está fazendo referência ao direito que o Irã tem de enriquecer urânio, que, aliás, parêntese, é um direito garantido por todos os tratados internacionais. O país ele tem direito de enriquecer urânio, desde que não seja para fins militares. Ele tem que dar demonstrações de que não é para fins militares. Essa é a reclamação de muito tempo com relação ao Irã, mas no momento que aquele acordo foi assinado lá pelo Obama, até o Trump sair do acordo, as informações que a gente tinha era de que, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã estava plenamente de acordo com tudo que tinha sido estabelecido. Então, o primeiro ponto dele é: a guerra vai terminar quando houver o reconhecimento dos direitos legítimos do Irã. 2, o pagamento de reparações pelos danos causados pela ofensiva. E 3, garantias internacionais firmes contra futuras agressões. Qual o recado que a gente consegue tirar disso aqui, Daniel? Ele está elevando muito o nível do que você precisa para acabar a guerra, porque a sensação que você dá é que o Irã não vai recuar 1 centímetro. Então, se há a expectativa de que os Estados Unidos vão conseguir colocar o Irã para fazer alguma concessão, para pedir desculpa, para dizer que não vão fazer alguma coisa e tal, isso não deve acontecer. Essa é a posição do presidente, mas vem sendo ecoada em alguns outros círculos do governo iraniano, que tem falado mais ou menos no mesmo sentido: olha, a gente está disposto a resistir, a gente está sofrendo com a guerra sim, mas a gente está disposto a resistir até o fim. E aí isso contrasta com a visão de Donald Trump, né, que também falou hoje que a missão está quase cumprida. Tá? Estamos quase acabando, já não tem, segundo Donald Trump, já não tem mais nada para atacar no Irã, Daniel. Já atacamos tudo que a gente queria ir, a guerra está indo muito bem, causamos mais danos do que pensávamos ser possível, e a qualquer hora que eu queira, a guerra vai acabar. E aí ele fala, isso que você falou, né, Daniel, das minas, que a gente destruiu muitos navios e que a gente vai liberar o Estreito de Hormuz e tal, mas o fato é que a gente tem um momento, Daniel, no qual não há um caminho muito claro para o fim dessa guerra por parte do Irã e tampouco por parte dos Estados Unidos. Aliás, Israel também já disse que não pretende terminar essa missão tão cedo e que o objetivo já chegou até aqui, vamos adiante, muito embora os sistemas de inteligência dos Estados Unidos já estão meio descartando a possibilidade do regime cair. Olha, não vai cair.
Não vai cair. Aliás, você ouviu em um podcastzinho do Brasil que esse negócio aí do regime cair muito rápido não estava convencendo esse tal desse podcastzinho aí. Não parecia muito, vai cair com bombardeio, mas matou o líder supremo, o regime vai cair. O regime iraniano é muito bem assentado, é muito sólido, ele é forte, ele tem né, bases muito bem assentadas no país, muito dificilmente cairia com essa facilidade com a qual estava sendo dito até aqui, Daniel. Podcastzinho que fica falando que o Irã não é a Venezuela, que, aliás, eu acho muito ofensivo a Venezuela, Tanguy. Pô, coitados venezuelanos, tem nada a ver com essa história. Mas, bem da verdade, o Irã não é a Venezuela. Não bastava ali você decapitar o líder supremo esperando que houvesse ali um desmoronamento do regime, até porque o líder supremo já tinha quase 90 anos. Quer dizer, o processo ali realmente de sua substituição e de criação ali de toda uma estrutura para que o regime pudesse continuar após a sua morte, já estava mais ou menos preparado, e o líder supremo, num certo sentido, acabou tendo uma morte gloriosa durante o Ramadã, etc. Ele vai se tornar alguém até um pouco mais, com uma biografia mais encorpada em função dos seus momentos finais e da maneira como ele acabou morrendo. Agora, Daniel, tem que fazer uma inconfidência aqui, tá? Fazer a pauta sobre temas envolvendo guerra, né, envolve você entrar em uma série de veículos de imprensa locais, né? A gente, então, assim, para fazer a pauta aqui, eu leio naturalmente uma série de veículos brasileiros, uma série de veículos americanos, europeus, e naturalmente eu vou também para veículos de imprensa lá da região, e muitos deles são inclusive bloqueados para acessos de fora, tá? Sabe o que me salva, Daniel Souza? NordVPN. A NordVPN me permite acessar a internet a partir de mais de 8.300 servidores em 127 países, com proteção da minha privacidade, que para mim é uma das coisas mais importantes que tem. As Big Techs estão aí querendo seus dados, querendo saber quem você é, te rastreando, querendo mandar anúncio e tal. A NordVPN bloqueia isso tudo, você consegue navegar com segurança, com anonimato, sem ficar sendo rastreado para receber depois propaganda, anúncio. Você consegue usar gerenciador de senhas extremamente seguro, além também de uma nuvem que você consegue colocar os seus arquivos também com muita segurança. A NordVPN, Daniel, ela é tudo que você precisa a partir do momento em que você está cronicamente online, né? Todos nós estamos online o tempo todo. Você ir para a internet sem uma boa VPN, a NordVPN é a nossa indicação, é loucura. E aí você tem um link, tá na descrição desse episódio aqui, que te garante 4 meses adicionais no seu plano, num plano de 2 anos, além de um super desconto só pelo fato de você ser ouvinte do Petit Jornal. NordVPN olha para você e fala, ouvinte do Petit Jornal. Desconto, tá? E você ainda tem 30 dias para se arrepender, tá? Então, se você assina ali a NordVPN, não gosta e tal, eu duvido muito, mas você tem 30 dias para receber o seu dinheiro inteiramente de volta, ou seja, o risco é zero, uma forma de você navegar com muito mais segurança na internet, Daniel. Aliás, Tanguy, você navega com muito mais segurança porque VPN significa Virtual Private Network, ou seja, você passa a ter ali realmente uma rede muito mais protegida através desse mecanismo, facilita realmente consultas que você queira realizar, facilita compras, facilita realmente o acesso a conteúdos, facilita quando você está em viagem. Puxa, recentemente eu estava viajando, a NordVPN me salvou inúmeras vezes por conta da necessidade de, muitas vezes, acessar sites diretamente do Brasil. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo desse episódio. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN e recomendamos demais. Agora, Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu tenho a dizer o seguinte. Agora vai a ação da Agência Internacional de Energia que foi anunciada hoje. Eles reagiram a toda essa crise do petróleo e a agência Daniel? Não ficaram parados. É isso. Não ficaram de braços cruzados. A Agência Internacional de Energia aprovou a liberação de 400 milhões de barris de petróleo das reservas emergenciais. Trata-se da maior liberação de reservas da história da organização. O diretor-geral, o Fatih Birol, afirmou que os desafios atuais do mercado de petróleo são sem precedentes em escala
e a medida foi aprovada por unanimidade. O consumo mundial, o consumo global de petróleo é de 400 milhões de barris. Consequentemente, quando você está falando ali de aproximadamente 20%, você está falando de um Estreito de Hormuz, do qual saem ali algo em torno de 20 milhões de barris por dia. Então, dos 100 milhões consumidos, 20 milhões vêm de Hormuz. Esses 400 não vão salvar o mundo. Você tem ali um paliativo, dá para tentar ganhar um pouco mais de tempo, é o que dá para fazer. Claro, isso aqui é algo que nós temos que admitir, mas não vai resolver, em definitivo, um problema, você vai apenas comprar um pouco de tempo. A ministra da Economia da Alemanha também confirmou o volume da liberação, disse que a Alemanha vai participar da operação, e o que nós podemos observar é que diplomatas europeus estão indicando também que o governo dos Estados Unidos pressionou pela liberação dessas reservas. Eu acho muito legal, os Estados Unidos arrumam uma confusão, aí pressionam os europeus. Oi. Então, se vocês liberassem aí, né, reservas emergenciais de petróleo, é algo que acontece em momentos como esse. E o Japão decidiu agir antes, mesmo da coordenação formal da Agência Internacional de Energia. A primeira-ministra, ela anunciou a liberação de reservas equivalentes a 15 dias do setor privado e a liberação de cerca de um mês das reservas estatais. O objetivo sempre é aliviar a pressão no mercado global de energia, mas o tempo está contando e vai chegar um determinado momento que você não vai ter nem capacidade de aliviar a pressão que está havendo sobre o mercado de petróleo em função do fechamento ali do Estreito de Hormuz. Então a conta consome-se por dia 100 milhões de barris, vão liberar 400 milhões de barris, em 4 dias acabou, é isso? Não, na realidade, 20 milhões vem de Hormuz, então dá para durar aí uns 20 dias, né? Tá. Né? Mas além disso, não vai muito além disso, a não ser que você libere ali mais reservas e tal. Umas 3 semanas você consegue aguentar, mas de qualquer maneira o relógio continua contando. Daniel Souza, hoje um oficial iraniano disse em condição de anonimato a Reuters que Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irã, sofreu ferimentos leves, mas continua atuante, tá? A inteligência de Israel já tinha compartilhado mais ou menos a mesma avaliação. A gente nem trouxe aqui, Daniel, porque, assim, vindo de Israel, que é um estado inimigo do Irã, não dá nem para levar muito em consideração, mas hoje houve uma confirmação por parte de um oficial iraniano de que Mojtaba Khamenei está ferido. Ele está ferido, mas estaria estável. Isso explicaria, portanto, por que até agora ele não fez nenhum discurso, nenhuma aparição, não emitiu nenhuma mensagem gravada. Então ele foi escolhido líder supremo e não falou com a população iraniana, porque aparentemente ele está ferido. Não ficou claro, Daniel, em que momento que esse ferimento aconteceu. A gente sabe, obviamente, que houve um ataque muito violento que matou de uma vez, né? O pai dele, né, o antigo líder supremo, o Ali Khamenei, matou a mulher dele, o filho dele e a irmã dele, né? Então a gente tem aí uma grande tragédia familiar, mas Mojtaba Khamenei, a gente não sabia, a primeira informação que a gente tinha tido é de que ele não estaria inteirando o momento do ataque. E agora já não está claro se ele foi ferido no ataque que vitimou o pai e o restante da sua família ou se foi em algum outro momento. E tem um outro motivo, naturalmente, Daniel, para ele não aparecer, que é o fato de que Israel já disse que o matará. Tá? Então que ele é um alvo marcado para a eliminação. O que é extremamente ilegítimo, tá, Daniel? Pelo fato de que a gente está falando sobre uma figura que é uma figura de Estado, né? Não é... Você está dizendo abertamente que vai assassinar uma figura de Estado. Enfim, então isso também traz um problema muito sério ali do ponto de vista da legalidade, né? Isso simplesmente não poderia ser feito, mas a gente sabe como é que a guerra funciona. Mas o fato é que Mojtaba Khamenei está afastado nesse momento, não tem sido visto, em parte, né, por esse motivo, pelo fato de que a gente não sabe exatamente como é que está a situação de saúde dele. E outro ponto que eu queria trazer, Daniel, você está falando sobre o Estreito de Hormuz, está falando sobre reservas e tal. Quem está crescentemente irritado com a situação da guerra, e a gente vai falar aqui, e eu acho que os motivos são compreensíveis, são os países árabes do Golfo. A reclamação constante que vem sendo verbalizada por diplomatas, por governantes, por empresários Estados Unidos e Israel começaram uma guerra contra o Irã e quem está sofrendo com a guerra somos nós. Não é nossa guerra, a gente não queria que esse conflito tivesse acontecido, mas estamos pagando preço
em nome em nossa segurança e nossa economia, né? Isso está sendo dito por um pesquisador do Emirates Policy Center, né? A avaliação que está sendo feita é essa. E mais do que isso, não é apenas que o ataque partiu de Estados Unidos e Israel contra o Irã e o Irã está retaliando. O Irã está retaliando nos países do Golfo pelo fato de que esses países albergam bases americanas. Então, o que esses países estão dizendo é: havia até esse momento um certo entendimento, um certo consenso, que é: olha, você coloca a base americana aqui, o que tem uma série de custos, tem uma série de custos políticos e tal, mas você coloca essa base aqui, a gente fornece petróleo e vocês garantem a nossa segurança. E o que a gente está vendo agora é que a parte da segurança não veio. No fim das contas, a gente continua sendo atingido. Os Estados Unidos não parecem lá muito preocupados em garantir a segurança desses países que abrigam bases americanas, têm militares americanos, têm armamentos americanos. É isso que faz com que o Irã os ataque e a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. A preocupação que existe agora, Daniel, é essa tendência do Trump de dizer que, olha, a qualquer momento termina essa guerra aí, a qualquer momento termina essa guerra aí. O que os países árabes vêm pensando agora é: olha, você foi para essa guerra contra o Irã, agora você resolve. Agora o Irã ele tem que ser incapaz de, no futuro breve, voltar a atacar a gente. A avaliação, a imagem que está sendo utilizada é a do leão ferido. Se vocês forem embora agora, vocês vão deixar no Irã um leão ferido. Esse leão ferido ele pode passar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano sem conseguir atacar, mas ele é um leão ainda. A qualquer momento ele vai conseguir atacar mais uma vez, e isso vai se tornar um problema. A gente está falando particularmente, Daniel, sobre alguns países ali do Oriente Médio, alguns países do Golfo, que demoraram muito tempo para construir uma imagem de estabilidade, modernidade, segurança jurídica. Ou seja, você pode pegar o seu dinheiro e trazer para cá, você pode fazer turismo aqui, você pode vir morar aqui, você pode ficar tranquilo, porque aqui a gente faz trazer conforto, segurança, você vai estar materialmente bem atendido, você está no Oriente Médio, mas a gente garante toda a segurança e proteção que você precisa para viver o melhor da sua vida. Com esses ataques, portanto, você tem um impacto muito grande na imagem desses países. Será que você está disposto a voar por Dubai? Daniel, até agora já foram cancelados 40 mil voos. 40 mil voos só de países dali da região. Você imagina o impacto imagético, político, securitário. Então, esses países do Golfo, Daniel, estão muito preocupados com o que pode acontecer, porque há uma sensação de que os Estados Unidos não estão lá muito preocupados com a capacidade desses países se defenderem e de estarem protegidos diante do Irã. A gente teve uma declaração da vice-secretária, uma tentativa ali de amenizar um pouco essa situação. A vice-secretária de comunicação da Casa Branca, que é a Anna Kelly, ela disse que os ataques americanos e israelenses reduziram a capacidade de retaliação do Irã em 90%. O que está difícil de acreditar, tá, Daniel? Porque o Irã continua atacando esses países, o Irã continua tendo a capacidade retaliatória, e a questão é, daqui a 6 meses, essa capacidade retaliatória ela pode estar parcialmente recobrada, e se a guerra termina nesse momento, isso se torna um problema para os países árabes. Em suma, o que os países árabes estão dizendo é: a gente não começou a guerra, a gente não queria a guerra, a gente está do lado dos Estados Unidos porque nós somos fiéis aliados dos Estados Unidos e a gente mantém as tropas americanas em nosso território. Mas a contrapartida não veio. A gente continua sendo atacado e, diga-se de passagem, né, o Irã está sendo atacado, algum tipo de reação, claro que aconteceria, e seria exatamente na região, não é, portanto, nenhuma surpresa que o Irã ataque exatamente bases americanas ou países que abriguem bases americanas em seus territórios, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje, terminando com uma nota um pouco mais leve no episódio de hoje? Vambora, Daniel, o que você traz hoje? Tanguy, no dia de hoje eu quero repercutir algo que aconteceu já há alguns dias, que foi o chanceler alemão, o Friedrich Merz, que fez uma imitação de Donald Trump. Sim, uma imitação de Donald Trump durante um discurso na convenção da CDU. Ele relatava uma conversa telefônica com Trump sobre a política migratória alemã. Merz disse ter explicado que os pedidos de asilo caíram 60% na Alemanha. Então, ele encenou a reação de Trump. What did you say? 60%? I can't believe it.
E aí a plateia reagiu com aplausos e risadas. E o Merz continua. Ele disse que ia levar, acabou levando ou não sabemos, porque na sequência ele encontrou Donald Trump na Casa Branca, mas que ele ia levar gráficos ao encontro do Trump para explicar os números aos quais ele fez referência. Ele estava dando uma debochada do Trump. Vou explicar para ele. Vou levar uns gráficos para o menino entender, para mostrar o sucesso da minha política migratória aqui na Alemanha. Quem quiser pode procurar o vídeo, vai ver o Merz imitando Donald Trump. Não deixa de ser engraçado você ter um chanceler alemão em uma convenção partidária da CDU debochando do presidente dos Estados Unidos. Que momento, Tanguy, que momento! Ô, Daniel, é que não é um chanceler qualquer, né, cara? Ele deve ser o chanceler mais quadrado que a Alemanha teve em muito tempo, né? Eu consigo imaginar o Schröder, por exemplo, né? Um cara mais, né, expansivo, né? Era mais engraçado e tal. Mas o Merz, Daniel, aquele cara quadrado, sem sal e tal, deve ser aquele cara que conta piada e ninguém entende muito. O fato dele estar zoando o Trump ali realmente é uma quebra de expectativa muito grande. Daniel Souza, tem curso sobre a Alemanha lá no Petit Cursos? Tem sim. Estados Unidos tem? Também, tem. China tem também? Tem também. Oriente Médio? Pô, vários. Tem mais de um, inclusive. Inteligência artificial? Tem também. Porque, aliás, gravamos recentemente sobre isso. Pô, então tem tudo lá. Tudo que a pessoa queira saber, tem lá. Então a pessoa faz o quê? Acessa petitcursos.com.br, entra lá e assiste os cursos todos? Exatamente. A pessoa vai lá, assiste todos os cursos e vai ter acesso a todo o streaming do Petit Jornal. O Petit Jornal tem lá mais de 150 aulas com as mais diferentes temáticas. Vai lá, petitcursos.com.br, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar demais. E se a pessoa quiser apoiar o Petit Jornal, como é que faz, Daniel? Tem várias alternativas. No descritivo desse episódio tem a chave Pix, que é uma ótima maneira de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, tudo no descritivo desse episódio. E, claro, fica aqui o nosso agradecimento também aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto, vocês que são fundamentais nesse processo. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.